Olá, comunidade. É uma alegria estar novamente com vocês, tanto de maneira presencial quanto virtual. Sejam bem-vindos. Para quem ainda não nos segue no Instagram, fica o convite. Lembrando que por lá, todas as terças-feiras, 21 horas, nós temos a live de oração com a nossa amada pastora Akeldan. Fica também o convite para vocês se inscreverem em nosso canal no YouTube. Isso faz com que mais pessoas tenham acesso à nossa mensagem. Também nos ajuda as ofertas, os dízimos que vocês podem fazer, que nos ajuda a manter e a aumentar a nossa estrutura. Lembrando que pelos canais que eu já mencionei, Instagram, YouTube, e também pelo podcast no Spotify e Apple Music, vocês podem acompanhar as reflexões diárias do livro de Salmos, que são feitas, pelo nosso professor, o pastor Edson Nunes. Algo maravilhoso que está acontecendo na comunidade é o Ministério das Famílias. Os encontros online são quinzenais por meio da plataforma Zoom. E, além das famílias da comunidade, tem sempre um convidado especial. O link fica lá na bio da nossa página do Instagram. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail. Anota aí, famílias@umlugarcomunidade.com.br. Também nós temos os pequenos grupos. Para você saber qual que é aquele que fica mais próximo da sua casa, entre em nosso site, umlugarcomunidade.com.br/pequenos grupos. E se você quiser receber um pequeno grupo, envie um e-mail para pg, de pequeno grupo, @umlugarcomunidade.com.br. E um convite para aqueles que moram aqui em São Paulo. Venham fazer parte do nosso coral. E eu não quero dar spoiler, mas daqui a pouco, aguardem. E hoje continuaremos com a série Veredas, com o pastor Edson Nunes. E convido a todos que estão aqui agora para colocarem os telefones de vocês, os celulares de vocês, no modo silencioso. Vamos fazer juntos isso? Foi? Oremos. Deus, obrigado pela tua presença. Peço que o Espírito Santo nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Um dia, Deus foi até as últimas consequências por mim e por você. O amor dele é exatamente desse jeito. Ele é capaz dessa loucura de deixar as 99 para ir atrás da uma só que se desviou dos caminhos dele e que foi para longe do aprisco. Hoje você foi trazido até aqui para que você não se esqueça de que se você se sente longe do aprisco do Senhor, longe dos caminhos dele, se você sente que ainda falta muito para você voltar, nunca se esqueça, o amor do Senhor Jesus foi aquele que já te alcançou e que já está falando com você nesse lugar. Vamos todos nos colocar de pé e vamos louvar ao nome do Senhor, aquele que tem um ousado amor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Senhor é bom, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou.
Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. O que ele faz? Derruba, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele faz, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. O que ele faz? Oh, que deixa as 99 só pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É esse o amor de Deus. É esse o amor de Deus. Infinito, ousado. Um dia ele disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito para vocês. Porque eu vou, mas eu vou preparar lugar. E um dia eu voltarei para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Amém? Aleluia. Um dia o Senhor voltará a essa terra e resgatará com mão forte o seu povo, a mim e a você, e nós veremos eternamente ao lado dele. Amém? Amém? Que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me
Ele cumpre a promessa de dizer: eu vou deixar as 99 para ir atrás de você onde você estiver. Eu um dia voltarei a essa terra para resgatar você de onde você está, assim como eu resgatei lá, deixando as 99. E eu digo para você também: ninguém pode dizer para você que você não tem direito ou que você não tem acesso à mesa, porque eu um dia cumpri a maior de todas as promessas. Eu derramei o meu sangue por mim, eu derramei o meu sangue para que você tivesse vida novamente. Que nós não nos esqueçamos de olhar para a cruz do Calvário. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão.
digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, Não sou. não sou digno, Não sou. pela Pela graça eu sou salvo. reconheço, não sou digno, Pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. O sangue de Cristo é suficiente para que você nunca se esqueça de que Ele nos reconciliou definitivamente. Não sou merecedor, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por você. Sacrifício de sangue por pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Graça me alcançou. Me alcançou, alcançou você, a sua casa, a sua família, essa igreja. E é por isso que nós reconhecemos diante dele. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Eu reconheço. Reconheço, Não sou. não sou digno, pela graça eu fui salvo. Eu fui salvo. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, porque em algum momento nós fomos alcançados, que em algum momento nós fomos recebidos por Ti. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui, Senhor. E que essa graça, esse amor que nos alcançou em algum momento, que transborde de nós e através de nós outras pessoas recebam esse amor e recebam essa graça também. Amém. E agora, mais uma vez, que vamos estudar aspectos importantes do Teu reino. Que Teu Espírito fale conosco. Que Teu Espírito fale ao nosso coração e à nossa mente. E que as nossas ações, Senhor, sejam ações influenciadas por Ti, ações do Teu reino. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. E aí, beleza? Bom sábado para vocês. Muito bom receber vocês aqui no Teatro O, no Shopping Pátio em Higienópolis. E muito bom receber você aí na sua casa também, que escolheu passar esses momentos com a gente, ouvindo, cantando, aprendendo e assim por diante. Nós estamos na série Veredas, uma série idealizada, concebida pela superpastora Akeldan Feldberg, e misturando um pouco de Guimarães Rosa e Miroslav Volf, né? Uma mistura inusitada que só podia sair da cabeça da pastora Akeldan Feldberg mesmo, né? E semana passada ela, pelo que fiquei sabendo, fontes me contaram
que ela arrebentou, que foi muito bonito e que foi tocante também. Deus continue usando a pastora Akeldan Feldberg. Nome bonito. Bom, mudanças. Há uma tensão que acompanha a nossa existência, é a ideia justamente de mudança. E é uma tensão porque a gente muda, as coisas mudam, mas é muito difícil mudar. Então a gente sabe que as coisas mudam, a gente entende que as coisas mudam, mas é muito difícil mudar. E a mudança, às vezes, ela acontece em momentos difíceis, às vezes ela acontece em momentos fáceis, às vezes é necessário um grau grande de convencimento e de comprometimento para que haja mudança, e às vezes não. A mudança acontece e a gente nem percebe que ela aconteceu. Ela é, como está na moda dizer, ela é orgânica, uma mudança orgânica. E a gente vive essa tensão de saber que tudo muda, saber que a gente muda, que a gente não permanece igual e, ao mesmo tempo, de ser tão difícil de mudar. E, às vezes, hábitos que a gente adquire são hábitos que a gente tem dificuldade depois de transformar esses hábitos. Por exemplo, eu lembro que quando, no processo de escrever, de fazer meu mestrado, meu doutorado, eu dava aulas também, então passava o dia dando aula, e aí eu não tinha como trabalhar na dissertação e depois na tese, e aí eu ficava de madrugada estudando. Então, às vezes virava à noite, às vezes ia dormir 3, 4 da manhã, estudando. E esse foi um hábito que eu adquiri que eu tenho muita dificuldade de mudar. Então, madrugada, para mim, é um momento maravilhoso de pensar, de escrever. O telefone não toca, você não tem que responder o WhatsApp, você não tem que falar com ninguém, está todo mundo dormindo. E aí você está lá sozinho, estudando, se preparando, pensando, avaliando as coisas. E eu tenho dificuldade de mudar esse hábito. Mas um outro hábito acabou acontecendo, talvez pela minha idade, não sei, que foi o hábito de escrever e estudar ouvindo música. Então, eu escrevia e estudava ouvindo música, o tempo todo, ouvindo música. E era interessante porque eu não conseguia estudar e escrever ouvindo música cantada, em qualquer língua. Porque se tivesse voz, os meus pensamentos ficavam embaralhados. Mas tinha que ser música instrumental. Então, eu ouvia bastante jazz, música clássica e tal. E aí consegui escrever. Só que em determinado momento, começou a me atrapalhar. Eu tinha todo um ritual, sentar no computador, botar o fone. Tinha que ser um fone legal, que não doesse as orelhinhas e tal. E aí, quando eu colocava a música, ia lá e, de repente, começou a me atrapalhar e eu parei. Mudei. Foi fácil mudar. Foi tranquilo mudar esse hábito. Mas o hábito de fazer isso durante a madrugada é muito mais difícil de mudar. E a gente tem essa dinâmica com a mudança. E o livro de Eclesiastes começa no capítulo 1 falando alguma coisa nesse sentido. Diz lá Salomão, em Eclesiastes capítulo 1, a partir do verso 4, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá e para lá voltem a correr. Todas as coisas trazem canseiro, aos homens não é capaz de escrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra do que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram antes deles. E aqui nesse início do livro de Eclesiastes, Salomão está basicamente falando sobre esse processo tensionado, que é a mudança e a não mudança. As coisas vivem mudando, mas elas nunca mudam, elas continuam iguais. Então essa tensão é a tensão que está junto com a gente o tempo todo. Para algumas pessoas há uma dificuldade enorme de mudar, para outras pessoas há uma facilidade enorme de mudar. Há algumas mudanças que elas vêm por traumas, por situações fortes que aconteceram na nossa vida. Há outras mudanças que vêm de repente, elas vão acontecendo. Há coisas que a gente muda por boas questões, por, coisas positivas. São mudanças que vêm por causa de decisões boas e há mudanças que vêm erradas. Acontecem pelo motivo errado, do jeito errado, mas acabam fazendo a gente mudar. Mudanças, a gente está sempre mudando. E muitas vezes acontece que a gente muda o discurso,
mas não muda a prática. A gente muda o discurso e não muda a prática. Então a mudança parece que está ali, mas ela não está. E talvez isso seja a questão mais complicada, porque se cria então uma dissonância cognitiva. Se fala de mudança, mas não se vive, não se pratica a mudança. Um exemplo talvez, e é sempre bom pegar uns exemplos mais distantes, né? Porque facilita o nosso coração. Quando a gente fala de uma coisa muito perto, assim, dá às vezes uma tensão muito forte no nosso coração, dói. Então vamos falar dos Estados Unidos da América. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América tem uma frase maravilhosa que diz que todo ser humano foi criado igual, com os mesmos direitos, com direito à vida, com direito a buscar a felicidade. Todo ser humano criado igual, com os mesmos direitos de buscar a vida e de buscar a liberdade. Só que os caras escreveram essa declaração enquanto ainda havia escravidão nos Estados Unidos da América. E um dos caras, inclusive, o principal redator dessa declaração de independência, Thomas Jefferson, ele tinha 600 pessoas escravizadas. Dele. Pessoas escravizadas dele. 600 pessoas. E o cara escreveu isso. Essa declaração de independência, ela colocou em marcha um monte de coisas que vão acontecer nos Estados Unidos da América, inclusive a Guerra Civil, justamente motivada por essa questão da escravidão. Por essa visão de que os negros eram seres humanos. E se todos são criados iguais e têm direitos iguais, como é que a gente vai manter esse processo de escravidão? Mas Thomas Jefferson morreu mais ou menos uns 40 anos depois de escrever isso daí, chegou a ser presidente dos Estados Unidos da América. Ele morreu tendo libertado apenas 2 pessoas escravizadas das mais de 600 que ele tinha. Ou seja, havia um discurso, mas não havia a prática desse discurso. E embora o discurso de um cara que não tenha praticado tenha colocado em marcha mudanças significativas na sociedade, ele mesmo não conseguiu viver aquilo que ele pregou. Aquilo que ele escreveu. E é interessante porque na Bíblia a gente trabalha algumas coisas muito fortes. E uma das coisas mais fortes da Bíblia é a ideia da prática. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 24, depois de Deus falar no Monte Sinai, de dar os mandamentos, de falar um monte de coisa, um monte de ordens, de ordenanças, depois de falar com o povo responde. Capítulo 24, a partir do verso 3, diz assim: Enquanto Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, o povo respondeu em uníssono: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E no verso 7 acontece igual. Em seguida, Moisés leu o livro da aliança para todo o povo. E eles disseram: Tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Nós faremos e obedeceremos. A ideia aqui bíblica é de que é primeiro e mais importante fazer e depois obedecer. Porque a ideia aqui nesse texto, nessa construção, de que a obediência ela tem a ver com algum tipo de entendimento, algum tipo de concordância com aquilo que é ordenado. Mas o povo responde: não, a gente vai fazer. Se a gente entender lá na frente, a gente obedece, mas a gente vai primeiro fazer. A prática, o fazer é o importante. Nós vamos fazer. E isso aparece no discurso de Jesus também. Na sessão do Sermão do Monte, a gente já estudou aqui no Sermão do Monte, no ano passado, os discípulos e o reino. Mas vamos ler em Lucas, capítulo 6. Lá em Lucas, capítulo 6, no finalzinho desse chamado Sermão do Monte, Jesus diz assim: Por que, verso 46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou dizer para vocês o que acontece quando vocês escutam o que eu digo e praticam, e quando vocês escutam o que eu digo e não praticam. Quando vocês escutam e praticam, vocês são como um homem que constrói uma casa numa rocha. E aí vem a tempestade e não abala a casa.
Mas quando vocês constroem, quando vocês escutam o que eu falo e não fazem, não praticam aquilo que eu falo, então vocês são como o homem que constrói a casa na areia e vem a tempestade e a casa é destruída. Praticar é o mais importante. Óbvio que entender, pensar, refletir é extremamente importante, mas o mais importante é fazer. O mais importante é a prática. E Jesus está enfatizando isso aqui, uma mentalidade bíblica. A galera gosta de falar não, isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas qual o contexto da prática que Jesus está falando? E aí vocês lembram, o Sermão do Monte tem algumas frases muito fortes. E vamos para Lucas, o contexto de Lucas, capítulo 6, que a gente acabou de ler. No verso 27 diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem àqueles que vocês odeiam e que odeiam vocês. Abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater uma face, ofereça-lhe a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. De todo aquele que pedir, também será tirado, que pertence a você, não exija que devolva. Não exija que devolva. Depois, verso 37, não julguem vocês, e vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Jesus faz um discurso no Sermão do Monte, um sermão importantíssimo para o ministério de Cristo, baseado no amor radical ao próximo. Que próximo? Todo e qualquer próximo. Todo e qualquer semelhante. Esse é um discurso radical de Jesus. Que semelhante? Jesus fala dos oprimidos. Jesus fala daqueles que estão à margem da sociedade. E Jesus demonstra esse amor por eles o tempo todo. Mas não é só por eles. É pelos violentos também que vão bater em Jesus, que vão espancar Jesus e que vão matar Jesus. O discurso de amor de Cristo é um discurso radical, porque envolve todas as pessoas. As que são desprezadas e as que desprezam. As que são violentadas e abusadas e agredidas e aquelas que agridem. E Jesus fala, esse discurso não adianta ouvir. Vocês precisam colocar em prática. E Jesus é tão radical que em determinado momento dos sermões dele, ele diz, se alguém quer vir após mim, tome a minha cruz, me siga. Cada um tome a sua cruz e me siga. O discurso de Cristo é um discurso de imitação. Então o amor radical que ele prega é o amor que ele viveu. E ele viveu 100% o discurso que ele fez. 100% o discurso que ele fez. A ponto de morrer. E ao estar morrendo dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Há uma radicalidade amorosa no discurso de Cristo. Forte. Pesada. Que nós cristãos somos chamados a viver. Porque se nós nos denominamos cristãos, somos aqueles que seguem a Cristo. E se seguimos a Cristo, não são apenas as palavras de Cristo que saem da nossa boca. Precisam ser as ações de Cristo que permeiam o nosso jornadear nessa terra. Porque, infelizmente, nós como cristãos estamos cheios do discurso. Se bem que tem diminuído, né? Mas estamos em falta com as nossas ações. Por exemplo, o Brasil é um país massivamente cristão. Massivamente cristão. Se você juntar católicos, evangélicos e os protestantes que não gostam de ser chamados de evangélicos, se você juntar todo mundo aí, é um número gigantesco. Esmagadora maioria do nosso país. E ao mesmo tempo, um país de cristãos, seguidores de Cristo, do amor radical de Cristo, da mensagem do reino de Cristo, é o país que mais mata LGBTs no mundo. Difícil. Um país massivamente cristão e as mulheres ainda são pessoas de segunda categoria. Ganhando menos por aí nas empresas para ocupar o mesmo cargo, sendo discriminadas.
em muitas comunidades de fé sem a possibilidade de exercer, por exemplo, o ministério. Serão chamadas aqui a colar de serpentes, de incubadoras do mal, por pastores, por líderes religiosos. Um país massivamente cristão ainda é um país em que os pretos continuam morrendo mais do que toda e qualquer outra raça, nas mãos da polícia, dos outros. Um país onde eles continuam ganhando menos, continuam vivendo nos lugares mais pobres, onde quando você encontra um preto na rua, você muda de calçada, ou você esconde a bolsa, ou você fica com medo de ser assaltado. Num país massivamente cristão, as pessoas continuam sendo excluídas, violentadas, abusadas, mortas por preconceitos e discriminação. Por que será? Porque o discurso cristão está meramente no reino da fala, não está no reino da prática. Porque a gente diz que quando a gente se torna cristão, a gente muda, mas as nossas práticas continuam as mesmas. A mudança que a gente anuncia para a gente mesmo e para as pessoas ao nosso redor, quando a gente aceita trilhar o caminho do Messias, de Jesus Cristo, não é uma mudança que se faz real. A gente só continua falando, mas a gente esquece de praticar esse amor radical de Cristo. E aí uma briga de trânsito pode resultar na morte de alguém por vingança. Não, a gente retribui o mal com o mal. A gente não retribui o mal com o bem. Porque a vida cristã, ela permanece uma vida da fala e não da prática, não da ação. Eu quero terminar com uma história de Guimarães Rosa. Um dos textos de Guimarães Rosa que eu mais gosto, chamado A Terceira Margem do Rio. E esse texto, esse conto, que tem umas 10 páginas, ele tem muita ligação com Grande Sertão Veredas. Tem muita coisa interessante que você consegue fazer essa conexão. Mas ele é mais curtinho, então talvez seja mais fácil para vocês lerem. 10 pagininhas. O conto é basicamente o conto acerca de uma família. E em determinado momento, o pai decide sair da casa, pegar uma canoa, ir para o meio do rio e ficar lá no meio do rio. E ele nem sobe o rio, nem desce o rio, ele fica ali no meio do rio, em frente à casa. E a família não entende o que está acontecendo, a família não entende por que o pai fez aquilo, e eles ficam tentando falar para o pai, volta, sai daí, você está maluco e tal. Mas o pai não sai, o pai nem escuta. E você lê o texto e tem uma total ausência de diálogo. Você tem a parte dos sentimentos do pai, mais ou menos colocada, e você tem a família pedindo para ele voltar, mas ninguém volta. Fica lá, cada um no seu canto. E o pai lá. E o filho, ele começa uma jornada para tentar entender o pai. E o filho vai atrás dos amigos do pai, o filho vai atrás da galera, o filho vai querer conversar com as pessoas. Como é que meu pai era? Será que ele deu algum sinal de que isso ia acontecer? Vocês sabem o que passou na cabeça do meu pai? E ele vai atrás de todo mundo para tentar entender o que o pai está vivendo, o que o pai pensou, o que o pai sentiu para, de repente, abandonar tudo, abandonar a família e ir para o meio do rio. E o filho não entende. O filho chega à conclusão de que o pai ficou louco. O pai ficou louco. E aí ele conclui, mas será que nós todos não somos loucos? Será que nós todos não somos loucos? E aí o filho tem uma decisão, ele toma uma decisão meio maluca, meio sem lógica. Ele fala, cara, eu vou falar com meu pai que eu vou substituir ele na canoa. E ele vai lá, ele chega na beira do rio, e ele fala para o pai, pai, chega aqui, vamos trocar de lugar. Eu continuo aí remando para você e você pode vir para casa. Você vai sair do frio, vai comer, etc e tal. E pela primeira vez no conto, o pai escuta. E o pai faz menção de pegar a canoa e ir para a margem, para realmente executar essa troca. Só que o filho, depois de falar, vamos trocar, vem para cá, o filho desiste. E ele vira as costas e vai embora. E o pai continua na canoa, e o filho volta para casa,
e acaba o diálogo e o rio se transforma num lugar de morte. Se transforma num lugar de fim das coisas. O que é interessante? Porque enquanto o filho tenta entender o pai aqui, cognitivamente, na razão, no pensamento, na lógica, enquanto ele tenta construir uma tese do que porquê o pai está lá, enquanto o filho está aqui no reino das ideias, do discurso, das explicações, o pai continua no rio. Mas quando o filho decide viver o que o pai está vivendo, quando o filho decide trocar de lugar com o pai, é que há, pela primeira vez no conto, a possibilidade de encontro entre os dois, entre o pai e o filho. Porque o filho resolve assumir o lugar do pai, mas ele logo desiste. E essa possibilidade dele assumir o lugar do pai fica apenas no discurso e não na ação. E então o encontro não acontece. O encontro não acontece. Para mudarmos e vivermos os valores do reino, é necessário que a gente tome o lugar dos outros que estão na canoa, que a gente não entende, que a gente não consegue explicar. Tem uma frase do Mikhail Bakhtin, que é muito forte, diz assim: a compreensão simpática reconstrói o homem interior por inteiro. A compreensão simpática reconstrói o homem inteiro por inteiro. Em categorias estéticas compassivas, para uma nova existência, uma nova dimensão do mundo. Quando eu ajo simpaticamente e empaticamente, quando eu decido mudar a minha existência e muitas vezes colocar em risco o meu conforto, quem eu sou, em prol do outro, em prol do próximo, em viver, experimentar, nem que seja do lado, porque muitas vezes a gente não consegue experimentar as coisas pelo olhar do outro, porque a gente não é o outro. Mas quando eu decido fazer esse caminho de ir para a canoa, de trocar de lugar com o outro, quando eu ajo assim, essa construção que vem da ação simpática, empática, ela me refaz. Ela me transforma numa nova criatura. E eu passo a viver uma nova existência. E esse movimento é exatamente o movimento que Cristo faz, sendo Deus, se faz homem. Para assumir o nosso lugar na canoa. Para que haja encontro. Para que haja mudança real. Não apenas discursiva. Mas nós, como cristãos, precisamos fazer exatamente esse movimento. De encarnar as dores, as dificuldades daqueles que estão ao nosso redor. De amar radicalmente todas as pessoas. Inclusive os odiosos. Que é o mais difícil. Inclusive os violentos, que é o mais difícil. E pararmos de julgar e condenarmos uns aos outros. Como diz Cristo. E buscarmos nessa construção simpática uma nova existência individual e coletiva. E por uma série de questões, a nossa comunidade decidiu não ficar de falatório, de discurso, mas tentar viver na prática as realidades do reino. Só que essas realidades precisam ser praticadas individualmente e coletivamente. E é necessário que a gente constantemente questione em que lugar nós estamos desse relacionamento com Cristo. Para que ao invés de buscarmos em Cristo vereda, no meio do sertão, nós possamos ser a vereda de Cristo para aqueles que estão no sertão. Que ao invés de buscarmos o oásis em Cristo e na igreja e na comunidade, que nós possamos ser o oásis de igreja e de comunidade para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É necessário que o nosso discurso deixe de ser discurso
na internet, para causar, para fazer acontecer, para ganhar like, e passe a ser um discurso real, prático, de ações afirmativas, de ações amorosas para aqueles que são marginalizados. E também de ações amorosas para aqueles que discriminam e que marginalizam as pessoas. Nós precisamos ser o ponto de encontro para todos os pais que abandonaram o diálogo, para todos os filhos que abandonaram o diálogo, para que possa haver conexão genuína, uma construção simpática, para que haja individualmente e coletivamente uma mudança real e significativa na nossa comunidade de fé e nos nossos relacionamentos no nosso entorno. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, muito obrigado por ser vereda, muito obrigado por ser oásis. Mas, Senhor, nos ajude a vivermos uma transformação tão real, tão profunda, tão radical, que nós também possamos ser oásis, que nós também possamos ser veredas. Que individual e coletivamente, Senhor, a gente viva as realidades do reino. Que a gente viva a realidade de sermos seguidores de Cristo genuinamente e amarmos radicalmente toda e qualquer pessoa. Que essa verdade que nos liberta, que ela nos liberte de fato, que ela nos liberte das nossas prisões de preconceitos, discriminações, e faça com que as nossas ações, antes do nosso discurso, sejam construções simpáticas, para que uma nova existência seja possível. É o que a gente te implora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Livros que um dia eu reli, não leio mais. Versos que há um tempo atrás cantei, não canto mais. Falsas verdades que aprendi, deixo na infância, e a liberdade que aprendi trago na mala da alma. Hoje não ando sem saber
e pra onde vou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Valeu, obrigado pela presença e até semana que vem. Tchau.